Meu nome é Carolina Lima. Tenho 28 anos. E descobri que o desprezo de um pai pode ser destruído em apenas uma frase dita pela pessoa certa. Ela é só uma cachaceira! Meu pai gritou no meio do restaurante lotado, apontando para mim como se eu fosse um lixo na calçada. Todo mundo olhou. Algumas pessoas tiraram o celular. Eu pensei que minha vida tinha acabado ali mesmo. Mas então uma voz grave cortou o silêncio. Major Ribeiro. Era o comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais se dirigindo a mim. O que aconteceu nos próximos 5 minutos mudou para sempre a relação entre mim e meu pai. E mostrou para todo aquele restaurante quem Carolina Lima realmente era. Se você quer saber como uma filha desprezada conseguiu calar a boca do próprio pai, usando apenas a verdade, fica até o final porque essa história vai te surpreender. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo? Era uma quinta-feira comum de março quando decidi almoçar no Dona Lucinda, um restaurante tradicional do centro de Belo Horizonte onde eu costumava ir desde a época da faculdade. Havia acabado de sair de uma reunião no quartel e ainda estava de uniforme, mas cobria a farda com um blazer civil, um hábito que desenvolvi ao longo dos anos para evitar a tensão desnecessária. Estava terminando meu prato de frango com quiabo quando ouvi uma voz familiar vinda da mesa do canto. Era meu pai, Antônio Lima, conversando animadamente com 2 homens que pareciam ser clientes da oficina mecânica dele. Não o via há quase 2 anos, desde o último Natal em família que terminou em briga. Meu filho Rodrigo está se formando em engenharia na Federal, dizia ele com orgulho evidente na voz. Sempre foi o inteligente da família, sabe? Desde pequeno eu sabia que ele ia longe. Senti o estômago apertar. Era sempre assim. Rodrigo, 3 anos mais novo que eu, sempre foi o filho perfeito aos olhos do meu pai. O menino dourado que nunca decepcionou, que nunca trouxe problemas, que seguia certinho o caminho que papai havia traçado. E sua filha? Perguntou um dos homens. Como é mesmo o nome dela? Pai fez uma careta de desgosto. Carolina. Essa aí? Melhor nem falar. 28 anos nas costas e nunca conseguiu nada na vida. Faculdade abandonou no meio, namoros que não davam certo, empregos que nunca duravam mais de 6 meses. Meu coração começou a bater mais forte. Eu estava a apenas 3 mesas de distância, mas eles não haviam me notado. Pensei em me levantar e sair discretamente, mas algo me fez ficar. Uma curiosidade mórbida de ouvir até onde a crueldade dele podia chegar. Última vez que soube dela, estava morando numa kitnet no centro. Continuou papai, balançando a cabeça com desaprovação. Provavelmente vivendo de biscate, talvez até bebendo mais do que deveria. Você sabe como é. Algumas pessoas nascem para ser uma decepção. As palavras caíram sobre mim como pedradas. Cada uma doía mais que a anterior. Ele não fazia a menor ideia de quem eu havia me tornado nos últimos anos. Não sabia dos concursos que prestei, das noites que passei estudando, das promoções que conquistei com sangue e suor. Mas o pior ainda estava por vir. Na verdade, disse papai, baixando a voz como quem conta um segredo vergonhoso, eu suspeito que ela esteja bebendo demais. Da última vez que a vi, no Natal passado, ela estava meio estranha, falando de uns empregos esquisitos que ninguém entendia direito. Um dos homens riu. Ah, Antônio, todo mundo tem aquele parente problemático na família. Pois é, concordou papai. Mas o que mais me incomoda é ela fingir que tem uma vida importante. Sempre foi meio fantasiosa, sabe? Inventava historinhas desde pequena. Agora deve estar inventando que tem emprego bom. Talvez até mentindo sobre salário para impressionar as pessoas. Senti as lágrimas queimando atrás dos olhos. 28 anos de vida. E meu próprio pai me conhecia tão pouco que criava versões completamente fictícias sobre quem eu era. Para ele, eu continuava sendo a menina perdida que abandonou a faculdade de pedagogia aos 20 anos, porque descobriu que não era isso que queria fazer da vida. Ele não sabia que 2 anos depois eu havia prestado concurso para soldado da Polícia Militar. Não sabia que passei em 3º lugar entre 4.000 candidatos.
Não sabia que nos últimos 8 anos eu havia escalado cada posto da hierarquia militar através de cursos, especializações e muito trabalho. Olha ela ali, disse um dos homens, apontando na minha direção. Meu sangue congelou. Havia sido descoberta. Papai virou o rosto e seus olhos encontraram os meus. Por um segundo, vi um lampejo de algo que podia ser constrangimento. Mas rapidamente sua expressão endureceu, como se a presença da filha decepcionante fosse um incômodo pessoal. Ele se levantou da mesa e caminhou até onde eu estava. Sua postura era agressiva, o peito estufado, o queixo erguido. Era o mesmo homem que me intimidou durante toda a infância, que sempre me fez sentir pequena e inadequada. Carolina, disse ele, alto o suficiente para que metade do restaurante ouvisse. Que coincidência te encontrar aqui. Não sabia que você frequentava lugares tão refinados. O sarcasmo na voz dele era inconfundível. Alguns clientes nas mesas próximas pararam de comer para prestar atenção na cena que se desenrolava. Oi, pai, respondi, tentando manter a voz firme apesar do tremor que sentia por dentro. Ele olhou para o blazer que eu usava por cima do uniforme, depois para a minha postura ereta, para o cabelo preso em coque militar que eu esquecera de desfazer depois da reunião. Está toda arrumadinha hoje, disse ele, e havia veneno puro naquelas palavras. Conseguiu emprego novo? Ou é só mais uma das suas fantasias? Senti o rosto esquentar. O restaurante inteiro parecia ter parado para assistir ao show. Garçons diminuíram o passo para ouvir melhor. Clientes sussurravam entre si. Alguns até pegaram o celular para filmar. Pai, talvez a gente possa conversar em particular, sugeri, tentando evitar o constrangimento público. Em particular? Ele riu alto, um som áspero e desagradável. Por que em particular? Você tem vergonha de alguma coisa, Carolina? Ou vai me contar mais uma mentira sobre sua vida importante? Os amigos dele se aproximaram, claramente curiosos para ver o desenrolar do drama familiar. Um deles, um homem gordo de bigode grisalho, sorriu como quem assiste a um espetáculo gratuito. Antônio, essa é a filha que você estava falando? Perguntou ele, me olhando de cima a baixo com desprezo mal disfarçado. Essa mesma, respondeu papai. A que vive de ilusão, que nunca conseguiu se formar em nada, que muda de emprego como quem troca de roupa. Minha paciência estava chegando ao limite. 8 anos construindo uma carreira respeitável, 8 anos provando meu valor todos os dias. E meu próprio pai me reduzia a uma fracassada que vivia de fantasias. Pai, o senhor não sabe nada sobre minha vida há anos, disse, tentando ainda controlar o tom. Não sei? Ele gargalhou. Eu sei sim, Carolina. Sei que você mora numa kitnet no centro porque não consegue pagar coisa melhor. Sei que você pula de emprego em emprego porque não tem responsabilidade para nada. E sei que você mente para todo mundo sobre ter uma vida importante quando, na verdade... Ele parou, olhou ao redor para ter certeza de que tinha audiência suficiente e então disparou a frase que mudaria tudo. Na verdade, ela é só uma cachaceira que nunca prestou para nada na vida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O restaurante inteiro parou. Garçons com bandejas na mão se congelaram no meio do caminho. Conversas morreram no ar. Até o ruído dos talheres cessou. Era como se alguém tivesse apertado o botão de mute no mundo. Senti meu rosto pegar fogo. A humilhação era tão intensa que por um momento pensei que fosse desmaiar ali mesmo. 20 anos de uma relação difícil com meu pai haviam chegado a esse ponto. Ele me chamando de cachaceira na frente de estranhos, destruindo publicamente qualquer vestígio de dignidade que eu pudesse ter. Alguns clientes sussurravam entre si. Outros pegaram o celular para filmar. Eu estava sendo humilhada em tempo real, e provavelmente o vídeo estaria nas redes sociais antes mesmo de eu sair dali. Papai sorria com satisfação, como se finalmente tivesse dito o que pensava há anos. Seus amigos riram baixinho, aprovando o espetáculo. Para eles, eu não passava de entretenimento gratuito, uma família disfuncional se destruindo em público para diversão alheia. Pensei em me levantar e sair correndo. Pensei em chorar. Pensei em gritar de volta, criar um escândalo ainda maior.
Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, uma voz grave e autoritária cortou o silêncio como uma lâmina. Major Ribeiro. A voz veio da entrada do restaurante. Toda a cabeça se virou para ver quem havia falado. Eu reconheci a voz antes mesmo de ver o homem. Era o comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, Coronel Eduardo Henrique dos Santos, um homem de 55 anos com porte militar impecável e uma presença que comandava respeito automático de qualquer pessoa na sala. Ele caminhou até minha mesa com passos firmes, o uniforme militar impecável, as insígnias de comando brilhando no peito. O silêncio no restaurante se aprofundou ainda mais, se é que isso era possível. Comandante, respondi automaticamente, me levantando e fazendo continência. O gesto foi instintivo, resultado de 8 anos de treinamento militar. Minhas costas se endireitaram, meu queixo se ergueu, minha postura mudou completamente. De repente não era mais a filha humilhada sendo destroçada pelo pai. Era a Major Carolina Lima da Polícia Militar de Minas Gerais. Papai olhou para mim como se estivesse vendo um fantasma. Relaxe, Major, disse o comandante com um sorriso cordial. Estamos fora de serviço. Ele se virou para meu pai, que havia empalidecido visivelmente. O senhor deve ser o pai da Major Ribeiro, disse, estendendo a mão. Tenho o prazer de conhecer o homem que criou uma das nossas oficiais mais competentes. Papai olhou para a mão estendida, depois para mim, depois de volta para o comandante. Sua boca abriu e fechou como a de um peixe fora d'água. Gaguejou. Seu pai deve estar muito orgulhoso. Continuou o comandante, parecendo genuinamente entusiasmado. A Major Ribeiro é uma das promessas da nossa corporação. Aos 28 anos, ela já comandou operações importantes, tem especializações em segurança pública e gestão de crises, e está sendo considerada para assumir o comando de um dos batalhões mais importantes da região metropolitana. Cada palavra do comandante caía sobre a mesa como uma bomba. Eu podia ver a confusão e o choque se espalhando pelo rosto do meu pai. Os amigos dele, que minutos antes riam da filha fracassada, agora olhavam para mim com uma mistura de surpresa e respeito forçado. Na verdade, continuou o comandante, vim aqui para parabenizá-la pessoalmente pelos resultados do último curso de aperfeiçoamento. Primeira colocada entre 120 oficiais de todo o estado. Uma performance excepcional. O restaurante inteiro estava ouvindo. A mesma audiência que havia presenciado minha humilhação, agora estava assistindo à revelação de quem eu realmente era. Algumas pessoas pegaram o celular de novo, mas agora era para filmar algo completamente diferente. Comandante, disse eu, gostaria de apresentar meu pai, Antônio Lima. O comandante sorriu e se virou para papai com renovado interesse. Senhor Lima, deve ser uma honra ter uma filha tão dedicada ao serviço público. A Major Ribeiro é respeitada por todos os seus subordinados e superiores. Uma verdadeira líder nata. Papai ainda não havia conseguido articular uma palavra completa. Ele olhava alternadamente para mim e para o comandante, como se tentasse processar uma informação que não fazia sentido em sua mente. Ela nunca me contou, murmurou finalmente. Ah, a modéstia dela, riu o comandante. Típico da Major Ribeiro, sempre discreta sobre suas conquistas. Discreta, repetiu papai, como se a palavra fosse em língua estrangeira. O comandante, alheio à tensão familiar que pairava no ar, continuou. O senhor sabe que sua filha já recebeu 3 medalhas de mérito operacional? E que foi condecorada pelo governo do estado no ano passado pelo trabalho excepcional na redução da criminalidade na região central? A cada informação nova, via meu pai encolhendo mais e mais. Os amigos dele, que minutos antes riam de mim, agora evitavam fazer contato visual. A dinâmica da situação havia se invertido completamente. Além disso, prosseguiu o comandante, a Major Ribeiro é uma das poucas oficiais da sua geração que concilia o trabalho operacional com atividades acadêmicas. Ela está terminando o mestrado em Segurança Pública na UFMG, não é mesmo, Major? Sim, senhor, respondi, mantendo a postura militar. A dissertação está praticamente pronta.
Papai me olhava como se eu fosse uma pessoa completamente diferente. E talvez fosse mesmo. A filha que ele conhecia não existia há muito tempo. No lugar dela, havia uma mulher de 28 anos que construiu uma carreira sólida, respeitada e importante. Senhor Lima, disse o comandante, o senhor deve saber que sua filha ganha um salário mensal de R$ 12.000, fora os benefícios. E com a promoção que está sendo considerada, esse valor pode chegar facilmente a 15.000. Vi papai engolir em seco. Era mais do que ele ganhava em 3 meses na oficina. Ela também possui um apartamento próprio na região centro-sul de Belo Horizonte, quitado através do financiamento habitacional para militares. Continuou o comandante, implacável sem saber. Uma propriedade avaliada em aproximadamente R$ 400.000. O silêncio era tão denso que podia ser cortado com uma faca. Cada informação nova destruía mais um pedaço da imagem que meu pai havia construído sobre mim. Bem, disse o comandante consultando o relógio. Preciso ir. Major Ribeiro, nos vemos na reunião de segunda-feira. Senhor Lima, foi um prazer conhecê-lo. Deve ser muito gratificante ter uma filha tão bem-sucedida. Ele se despediu com um aceno e se dirigiu à saída. O restaurante inteiro o acompanhou com os olhos até ele desaparecer pela porta. Então voltaram a olhar para mim. O silêncio que se seguiu à saída do comandante era diferente do anterior. Antes, era o silêncio da humilhação. Agora, era o silêncio do constrangimento. Das pessoas que haviam julgado errado. Do pai que descobriu que não conhecia a própria filha. Papai me olhava com uma expressão que nunca havia visto antes. Era uma mistura de choque, confusão e algo que demorei para reconhecer. Vergonha. Carolina, começou ele, a voz saindo meio rouca. Major Ribeiro, corrigi, ainda de pé, ainda na postura militar que havia assumido quando o comandante chegou. Para o senhor, é Major Ribeiro. Ele piscou várias vezes como se tentasse entender as palavras que acabara de ouvir. Filha, eu não sabia, tentou novamente. Não sabia porque nunca se interessou em saber. Respondi, e minha voz saía firme, controlada. 8 anos de comando militar me haviam ensinado a falar com autoridade. O senhor passou os últimos 10 minutos me chamando de cachaceira, de fracassada, dizendo que eu vivo de fantasias, na frente de todo esse restaurante. Os amigos dele se afastaram discretamente, claramente desconfortáveis com a situação. Um deles murmurou alguma desculpa e se dirigiu ao banheiro. O outro fingiu receber uma ligação urgente no celular. Eu posso explicar? Disse papai, mas eu levantei a mão. Não precisa explicar nada, disse. O senhor deixou muito claro o que pensa de mim, e agora eu deixei muito claro quem eu realmente sou. Peguei minha bolsa e me preparei para sair. Mas antes, virei mais uma vez para ele. Sabe o que é mais triste nisso tudo, pai? Nos últimos 8 anos, eu comandei operações que salvaram vidas. Eu coloquei bandidos na cadeia. Eu protegi famílias. Eu fiz diferença na vida de milhares de pessoas. Mas a única aprovação que eu realmente queria era a sua. Vi lágrimas começarem a se formar nos olhos dele. Agora eu não quero mais, continuei. Descobri que a opinião de alguém que nunca se interessou em me conhecer de verdade não vale nada. Absolutamente nada. Caminhei até a saída do restaurante com a cabeça erguida. Algumas pessoas aplaudiram discretamente. Outras me olhavam com respeito. Eu era a mulher que havia sido humilhada e depois vindicada da forma mais espetacular possível. 3 meses depois, fui promovida a tenente-coronel, aos 28 anos, a mais jovem oficial feminina a alcançar esse posto na história da Polícia Militar de Minas Gerais. Papai tentou me ligar várias vezes. Eu nunca atendi. Algumas pessoas não merecem uma segunda chance. E algumas filhas aprendem que o amor próprio vale mais que a aprovação de quem nunca soube reconhecer seu valor.